Pessoal, olha eu aqui mais uma vez, doutora Simone Brito, no Além do Direito. E nessa tarde estou aqui com a minha convidada, a nossa querida Sofia Cardoso, maravilhosa, essa jovem que é um exemplo para a juventude, né, desse momento. Querida, seja bem-vinda desde já. Eu já te agradeço aí Obrigada. por ter aceitado esse convite. E já fica à vontade aí já para dar aí as boas-vindas também ao público, aqueles que estão aí a nos assistir. Oi, gente, tudo bom? É um prazer enorme estar aqui com vocês. Estou muito animada para fazer esse podcast com a nossa maravilhosa Simone. É uma oportunidade incrível para mim. E, gente, é o meu primeiro podcast, né? Eu estou muito feliz. Vamos lá. Vamos lá. E, gente, já para começar, é muito interessante, porque ao conhecer a Sofia, eu fiquei assim, muito impactada pessoalmente falando, né? As nossas vidas se cruzaram ali no nosso curso, né? Que nós fazemos curso juntas, né? Curso de música. Mas isso fica para um outro momento, né? Porque senão uma coleguinha aqui vai rir de mim agora. E isso não é o momento. Esse não... Esse não é o momento. Mas, Sofia, vamos lá, me conte. Você tem 16 anos, né? E já escreveu aí um livro. Eu já quero começar assim, gente. Eu já quero começar falando mesmo. Ela escreveu um livro e eu gostaria de saber, eu creio também, né, que o público que vai nos assistir gostaria de saber quem é a Sofia atrás aí deste livro, deste primeiro trabalho. Quem é a Sofia? É uma pergunta muito interessante, né? Porque nós pessoas somos muito complexas. Eu fiquei me perguntando isso quando você falou agora. Quem que sou eu? Porque a gente faz tanta coisa, mas eu diria que a Sofia por trás dos livros, primeiramente, a Sofia por trás da escrita, é uma Sofia que ama o Senhor e que se preocupa muito em fazer o melhor para ele, e é uma Sofia muito entusiasmada com a vida, com as coisas que faz, e que sempre tenta dar o seu melhor. Que eu acho que a vida é para isso, né? É pra gente se esforçar e dar o melhor que a gente pode dar para Deus e para nós mesmos. Nossa, que bom. Glória a Deus por isso, né? Glória a E é Deus. maravilhoso e gratificante ver assim o seu crescimento e saber que você ainda é uma adolescente, uma jovem, né, de 16 anos. Isso é muito bom. Você cresceu em uma família cristã, né? Como que a fé, né? A fé, ela influenciou na sua formação pessoal até esse momento, né? E também nos seus sonhos. O que é que a fé impulsionou nesse sentido? A fé na minha vida teve um papel assim fundamental, eu diria que central, né? Que como eu digo, eu pelo menos tento dar o meu melhor para Deus, porque eu entendo que a vida é para isso, é para a gente servir ao Senhor e dar o nosso melhor para Ele. Então, os meus sonhos, meus projetos são sempre conduzidos assim pela vontade do Senhor. Então, quando eu estava escrevendo, eu pensava, não, eu tenho que fazer isso aqui porque o Senhor vai se agradar disso e porque vai ser bom para o reino de Deus e para as pessoas que vão ler esse livro. Então, tudo que eu faço, assim, tudo que a vida me dá, os sonhos que eu vou formando na minha cabeça, são guiados pelo meu Deus, pela minha fé, que é o centro da minha vida. Maravilha, coisa linda. Nessa tarde é muito bom escutar isso, porque realmente, né, Deus, ele tem que ser o centro na nossa vida. Sem ele, nada podeis fazer, já diz a palavra do Isso Senhor. mesmo. Você também me relatou, né, que os seus pais tiveram aí, né, uma grande importância, tem tido, né, uma grande importância na sua vida, na sua educação, né, no seu crescimento. Se você olhar agora para a sua vida até aqui, pensando em tudo que seus pais te mostraram, te ensinaram, na educação que eles têm te dado até esse exato momento, o que você diria, assim, qual deles mais te impactou até aqui? Ai, gente, essa pergunta é tão difícil. Os pais, eles, ainda mais nessa fase que eu tô, né, adolescência, começo Aham. da juventude, são eles que estão moldando ainda a nossa forma de pensar, desde o começo da nossa vida. E dos meus pais, assim, eu carrego um carinho muito grande por eles e carrego muitas, muitas lições mesmo que eles deixaram pra mim. E tem muita coisa. Eu não sei como que eu estaria hoje se não fossem as lições dos meus pais, tudo que eles me ensinaram. São coisas muito valiosas que eu quero carregar para a vida toda. Se eu tivesse que destacar uma lição que um dos meus pais deixaram para mim,
eu daria destaque para uma frase que minha mãe me disse um dia. Me disse várias vezes durante a minha vida. E eu lembro dela em toda situação que me deixa com dúvida. É uma frase muito controversa, que é assim: nunca confie em você mesmo. Nossa! Interessante, que né? demais, interessante. Porque a gente ouve, confie em você mesmo, siga o Tá. seu coração, faça o que você acha que deve ser feito. Não, minha mãe me dizia, nunca confie em você mesmo. E eu demorei para entender isso, até que um dia eu entendi o que ela queria dizer. Essa frase não significa que você não deve ter confiança em você mesmo, engraçado, não deve ter confiança, autoestima, mas significa, sim, que você deve desconfiar da sua mente e do seu coração. Porque a palavra de Deus nos diz, né, que o coração é enganoso. Então, a gente tem que desconfiar, pensar de novo. Assim, a gente diminui as nossas chances de errar. Uma lição muito, muito legal que ela me deu, minha mãe. Perfeito. Quando você já estava aí narrando essa, né, essa parte aí com relação ao que você aprendeu e o que mais impactou, de fato veio essa palavra no meu coração. Essa palavra que Deus nos deixou lá como ensinamento, que enganoso é o coração do homem. Então, realmente, quando seus pais lhe falam isso, lhe deixa aí essa frase, né, que te impactou até aqui, é justamente baseado, creio eu, né? Até mesmo você já colocou aqui, que é justamente baseado sobre o que a palavra de Deus diz, né? Que o coração do homem é enganoso. E eu já aproveito aqui, né, essa brecha aqui, essa fala da Sofia, que falou aí sobre essa importância dos pais na vida dela, e como que ela é grata, e como que tem sido bom, e como é construtiva aí essa relação com os pais dela. Isso aqui fica para você, pai, mãe, para os pais, essa mensagem de quão importante é guiar os seus filhos no caminho do Senhor. Porque a palavra de Deus vai dizer que devemos mostrar o caminho que a criança deve andar e ela não se desviará. É verdade. Então, a gente sabe como que, de fato, a mensagem de Deus, a palavra de Deus, realmente nos ensina e nos ensina em todos os aspectos. Você concorda, Isso Sofia? aí, em todos os aspectos da vida. Agora me diz, olha só, gente. A Sofia canta, toca teclado, fala inglês, estuda francês e também escreve, né, livros. Tá aí com o primeiro trabalho dela. Agora a pergunta é: como você consegue conciliar tantos interesses diferentes? Olha quem tá falando, gente. Mas eu vou fazer para ela essa pergunta, né? Ai, eu vou te dizer, Simone, às vezes eu fico me perguntando a mesma coisa. Maravilha. Porque é tanta coisa que a gente faz, ainda mais quando, assim, começo da vida, né? A gente tem que correr porque a vida não é de graça. Linda. Então, a gente tem que conquistar as coisas, a gente tem que crescer. Essa é a melhor fase para isso, pra gente crescer, pra gente se desenvolver. E eu tento aproveitar isso ao máximo. Só que é muita coisa para fazer. A gente tem que tomar cuidado para não sobrecarregar também. E para conciliar tudo, a chave para mim sempre tem sido organização. Eu volto na questão dos meus pais, porque também foi uma coisa que eles me deram. Senso de organização desde a mais tenra idade. Isso tem me ajudado, porque principalmente quando a gente tem muita coisa para fazer, a tendência é o quê? As coisas se embolarem, a gente querer fazer a multitarefa, que às vezes dá um pontapé na gente, né? Eu que digo. Porque você tenta fazer as duas coisas ao mesmo tempo, ou até mais, 3 coisas ao mesmo Sim. tempo, e não fica tão bom quanto se você fosse lá e fizesse só uma por vez. Então, é uma questão de organização. Organização de rotina, organização de mente. Perfeito. Que pro resto trabalhar, a mente tem que estar em paz, tem que estar em harmonia com o que você está fazendo. E você manter essa organização, tanto dentro de você, quanto no exterior. Nas suas tarefas, nos seus compromissos, na rotina como um todo. Para mim tem sido a chave, para manter a saúde mental, né? Perfeito. No meio de tanta coisa. Então fica a dica, né? Você pode fazer até múltiplas coisas, mas seja organizado. Seja organizado. E eu recebo isso, né? Porque eu tô nessa linha aí também. Múltiplas funções, múltiplos trabalhos. Mas, assim, eu gosto, né? Não sei se você também tem isso. Bom. Você gosta? Eu, particularmente, eu gosto de ser, assim, bem atarefada. É legal você ter muitas coisas pra fazer. Aquela vida agitada. Não é gostoso? Dá uma adrenalinazinha, é bom. Um negócio assim, né? Uhum. O hope, na verdade, não sei se seria essa a expressão, mas enfim, já falei, né, gente? Eu acho que é legal. Eu acho que dá aquele entusiasmo. E eu sou assim também, eu sou muito entusiasmada. E quando eu olho pra você, eu acho interessante porque eu me vejo, porque desde cedo também eu sempre fui, assim, sonhadora, assim,
sempre busquei. Eu acho muito, muito maravilhoso ter alguém como você e de poder receber alguém como você aqui hoje nesse programa, Além do Direito. Mas me diz algo também. Uma pergunta que é muito essencial, assim, e que eu acho que traz, assim, muita relevância. Quando você percebeu, né, que a escrita não era mais do que um hobby. Quando você percebeu que a escrita era mais do que um hobby, na verdade, essa é a pergunta. E poderia se tornar uma missão para a sua vida. Quando você percebeu isso? Interessante isso, porque eu sempre escrevi, né? Eu escrevo bastante desde pequena, então sempre foi um hobby, assim, muito presente na minha vida. Uma paixão, né? E eu lembro exatamente desse momento que você levantou pra mim. Quando que eu percebi que a escrita deixaria de ser só uma coisa simples, assim, que eu faria, assim, pra me distrair. Eu lembro muito bem. Eu vou até citar o nome aqui. Existe um crítico literário bem famoso que fez toda a diferença na minha trajetória como escritora. Rodrigo Gurgel, o nome dele. Talvez você até conheça. Sim. Um homem, assim, maravilhoso, de muito conhecimento. E eu cheguei a fazer uma mentoria com ele, né? Um curso com ele. E mudou pra mim a minha visão com a escrita, porque depois daquele curso, daquele aconselhamento dele, a minha visão se abriu e eu consegui perceber que eu tinha capacidade de escrever obras tão legais quanto aquelas que eu lia no meu dia a dia. Eu pensei, Maravilha. não, isso é uma coisa incrível, eu tenho que começar a fazer isso. Maravilha. Então eu parei de escrever assim só por hobby, eu decidi, não, agora eu vou escrever coisas mais robustas, porque eu quero fazer um negócio de verdade. E desde então, só gratificação. A cada dia eu me redescubro mais na escrita. É uma Maravilha. coisa que eu amo demais fazer mesmo. Que bom, meus parabéns, querida, por isso. Realmente gratificante ouvir tudo isso. Você começou a escrever aos 12 anos, não foi? Foi. Eu acho que tá até dentro do que você já respondeu aí, mas assim, o que motivou assim, uma menina tão jovem a iniciar esse projeto? Porque esse projeto aqui agora é quando você sai dessa esfera de hobby, Aham. dessa esfera que você falou que você... Eu acho que você meio que respondeu aí, mas se você quiser completar, né? Dessa esfera da menina que simplesmente escrevia, mas como você já contou aí, através de um conhecimento maior, você deu esse, né? Esse pontapé inicial aí na sua carreira. Mas assim, de fato, né? O que motivou? Tem um motivo específico? Você consegue? Tem um motivo muito específico que eu acho que se adequa mais ao primeiro livro que eu escrevi, que eu publiquei recentemente, O Tesouro de Helena. Com esse livro em especial, eu tive um incentivo muito certeiro, que foi levar a palavra de Deus e as lições que eu aprendi durante minha pré-adolescência por meio desse livro. Não é à toa, não vou dar muito spoiler não, mas não dá muito, não né? é à toa que se chama O Tesouro de Helena. Perfeito. Porque eu queria dar para as pessoas esse tesouro que Deus me deu, do conhecimento e outras coisas. Eu não vou citar tanta coisa, porque são realmente muitas coisas, eu não quero dar muito spoiler pra galera. Exatamente. Né? Deixa aí a curiosidade no ar, né? Porque Mas vale é a pena. basicamente É isso. tesouros. O Tesouro de Helena. O Tesouro de Helena. Vale a pena. Segue. Não quer dar mais spoiler, né? Ai, gente, não vou dar não. Melhor não, Porque senão vai perder a graça. Vocês têm que ler. Eu concordo, de verdade. Mas assim, você consegue... Quando você fala tudo isso, essa minha pergunta, ela fica até vazia, vamos dizer assim, que é como se você já preencheu, mas eu vou fazer ainda assim. Se existiu desafios, e assim, quais foram os maiores desafios para uma adolescente escrever um livro? Existiu desafio ou foi fácil? Ai, tem desafio, né, gente? Até hoje eu fico me perguntando assim, gente, 12 anos. Eu mesma considero uma idade assim, é muito cedo para você fazer um trabalho desse. Porque um livro, o que eu mais reparei que um livro exige, não é nem o conhecimento da literatura ou uma boa escrita, porque isso aí você pode desenvolver ao longo do processo. Mas para você começar a escrever, já exige de você, né, uma habilidade que é difícil de você desenvolver, que é a persistência. Então, exigiu muita persistência, constância de mim, e eu diria que esse foi o meu maior desafio. Quando eu estava escrevendo esse primeiro livro, O Tesouro de Helena, eu não conseguia arranjar tempo para escrever pela manhã ou até à tarde. Eu tinha que escrever à noite. Sim. Depois de terminar tudo que eu tinha para fazer, eu pegava aquele caderno que foi tudo manuscrito. Coisa linda! E eu escrevia
assim, beirando a madrugada. Aham. E eu fiz isso por meses para terminar. Foi um trabalho, assim, árduo demais. Até hoje eu não sei como eu consegui fazer isso. Mas foi um desafio tanto. Mas valeu a pena. Valeu a pena porque hoje eu tenho muita, muita gratidão por esse projeto. Nossa, e eu posso dizer o seguinte, na era de IA, os verdadeiros se destacam. Isso é bom, né? Gostou da frase? É muito boa. Porque você é uma típica escritora e tem toda a minha admiração. Toda a minha admiração, porque é maravilhoso isso. Mas esse livro, você criou... Quando você começou a escrever, né? Eu sei que você já falou que foi baseado muito ali na palavra de Deus. Sim, com Mas certeza. tem também inspiração da sua própria vida, da pré-adolescência? Houve algum momento na sua vida que serviu de inspiração direta na história do livro ali? Teve. Esse livro, eu achei interessante escrever ele assim numa ambientação de igreja. Justamente porque foi na igreja que eu tive boa parte das minhas experiências mais marcantes da pré-adolescência. Então, sim, esse livro, assim, ele foi muito inspirado em experiências minhas, em lutas, minhas dúvidas que eu tinha naquela época, e foram respondidas pela experiência da vida. Uhum. E eu pensei, depois, um pouco mais velha, por que não fazer um compilado dessas experiências, desses aprendizados, das amizades que eu fiz, das pessoas que eu Sim. conheci, tentar criar personagens, situações e juntar tudo dentro de um livro para outros adolescentes e pré-adolescentes. Eu gosto muito de carregar isso comigo. Essa ideia de que a gente pode e a gente deve compartilhar com os outros o que a gente aprendeu. Eu acho que o aprendizado, o conhecimento se torna muito mais valioso quando você compartilha ele. Porque ele só cresce. Oh, Glória, é verdade. Sabe? Isso é maravilhoso mesmo. Eu concordo plenamente. Compartilhar é extremamente relevante. E você falando assim, eu também estou ardendo o meu coração, né? Porque, assim como a minha convidada, né, gente? Agora também eu sou escritora, estou me atrevendo aí. Com base nessa pergunta que eu te fiz, né? E você explicou aí sobre sua trajetória. Eu também tinha esse anseio, sabe, Sofia, de escrever. Porque até aqui, tudo que eu tenho escrito, né? Já tem um livro também para sair, ainda está na editora. Olha. Tem um segundo que está sendo escrito. E são livros, assim, que... É muito legal, porque é autobiográfico, mas trazem ali ensinamentos jurídicos. E o segundo que eu estou fazendo, como eu também tinha falado com você ali em off, antes de divulgar aqui, o meu segundo livro também... Olha aí, a pessoa já está fazendo 2 de vez. O meu segundo também tem esse tom de devocional e eu também não posso dar muito spoiler, mas está assim... Eu tô apaixonada pelo meu livro, porque é algo assim muito lindo. Eu vou falar pra você, quando eu escrevia, eu não parava de chorar, não parava de chorar. Não sei se já aconteceu isso com você. Já aconteceu isso com você? Em algum momento já aconteceu comigo lendo. Lendo uma ele coisa mesmo, né? Impactante, né? Uma história impactante, pelo visto, demais. Quando você volta... Não, agora, quando você volta o seu também, naquela época que você estava escrevendo, você faz aquela releitura. Sim. Chegou a chorar? Nossa, quase chorei. Muitas vezes, né? A gente lê tudo de novo. Isso. Lembra das histórias antigas. Exatamente. Nossa. Comigo aconteceu a mesma coisa. A cada releitura era muito choro, gente. Enfim, mas a gente chega lá, porque a entrevistada aqui hoje é você. Ao mencionar, você mencionou aí sobre tesouros, sobre Deus, né? Mas aí, assim, os tesouros que recebeu através da palavra de Deus. Ou seja, existem esses tesouros, mas assim, você pode dizer, ou citar um dos maiores, ou alguns, assim, porque também para até não dar também muito spoiler, né, para que fique aí no ar aquele desejozinho de ler o seu livro. Mas assim, que tesouro você acha que tem maior ali dentro desse livro que você escreveu? O Tesouro de Helena, ele traz... Não um tesouro só, não. Tesouros muito especiais. A palavra de Deus, o conhecimento do Senhor, é o tesouro central. Mas esse livro, para quem for ler, eu super recomendo. Tem uma abordagem muito legal, focando em um tesouro específico, que Deus me apresentou naquela época, que foi o tesouro da amizade, da relação com pessoas.
as pessoas podem, né, nos trazer problemas. É muito comum a gente ter desentendimentos, né? Perfeito, perfeito. Mas as pessoas, elas podem nos ensinar coisas muito valiosas e eu experimentei muito isso nesses anos. Então, acho que o tesouro que esse livro mais traz é esse, do aprendizado com as pessoas, da experiência com outros seres humanos. Eu acho isso muito lindo, de Olha verdade. que maravilha, gente. Vocês agora até eu também, né? Já despertei aquele desejo de ler, porque ela já está dizendo o quê? Que tem ali instrução para você ter um bom relacionamento. Ou seja, não é um simples livro, é um livro que vai ajudar você como lidar com as situações de relacionamento. E isso é de extrema relevância, é muito Sim. importante. Então, vale a pena. Eu tenho certeza, eu também vou ler esse livro, que eu ainda não li, mas eu vou ler. Vamos chegar lá, que eu estou muito curiosa. Já estou querendo já adquirir também um livro para minha filha. Na verdade, eu tenho 2 filhas. Mesmo? Uma de 18, uma de 12. Você estava falando agora há pouco aqui, eu estava lembrando principalmente da de 12 anos, né? Que foi a fase que você iniciou. Sim. E eu já estava pensando aqui, vou levar para elas lerem. Mas me diga uma coisa. Como a literatura clássica... Embolei a língua aqui agora, gente, mas vai ficar assim mesmo. Não quero corte, hein, gente? Eu embolei a língua. Não é para cortar. Porque natural. E eu gosto, inclusive, já que saindo um pouco do contexto, mas faz parte, óbvio. Isso, afinal de contas, estamos num podcast, né? E aqui é além do direito. Doutora Simone, mas a gente não vai ficar falando aqui de lei. É justamente por isso. A gente vai aumentar. Exatamente. Eu gosto da nossa aula de canto porque tem me ajudado, inclusive, na minha técnica vocal, sabia? Muito porque bom. eu tenho realmente uma dificuldade. Às vezes, eu erro palavras, acabei de errar, tá vendo? É por causa da minha dicção. Não é porque eu não saiba a palavra, entende? É por causa da dicção. Então, a aula... pronúncia. Né? A aula de canto tá ajudando muito. Você tá te ajudando também nessa linha? Com certeza. Eu reparei que minha oratória melhorou um pouquinho, que eu tenho tendência, não sei se alguém aqui reparou, eu tenho tendência para falar um pouco rápido. E a aula de canto tem me ajudado com isso, a ser um pouco mais calma, assim, né? Com a cadência da voz. É muito bom. Agradecemos a Jane, né? Olha, obrigada, ela agradece professora. A Jane. Muito obrigada. Nossa próxima convidada, porque ela vai vir aqui também, Jane. Nós vamos rir muito. A Jane é uma pessoa maravilhosa, extremamente sorridente, que é a nossa professora de música. E ela também ela já confirmou que em breve estará aqui também, participando de um podcast. Que bacana. Vai ser o máximo. Vai ser o máximo, não vai? Vai ser, com certeza. Mas então me diga, como que a literatura clássica, né, influenciou na sua formação de escrever? Ou seja, e de enxergar o mundo? A literatura clássica formou boa parte da minha mentalidade, porque foi dela que eu me alimentei durante boa parte da minha infância, assim. Eu desenvolvi um gosto de leitura, eu diria, um pouco incomum para a minha geração. Eu sempre dei preferência para os clássicos que todo mundo, esse livro não, muito difícil, esse livro é muito grosso, muito estranho. Justamente esse que eu queria pegar. Então, eu li C.S. Lewis quando eu era pequena, me apaixonei. Eu cheguei a ler a Crônica de Nárnia quando eu ainda era pequenininha. Acho que antes dos 10 anos eu li. Uma experiência, assim, que me marcou demais. Outros autores, a Jane Austen, que eu comecei a conhecer recentemente, do Orgulho e Preconceito, teve até filme, né? E, assim, muitos autores, assim, maravilhosos. Eu vejo uma diferença muito grande dos autores clássicos para os contemporâneos. Não que os contemporâneos sejam ruins. Eu adoro livros contemporâneos também. Mas os clássicos, eu percebo que eles trazem, assim, no meio daquelas histórias que podem ser de aventura, que podem ser mais dramáticas, podem ser mais românticas. Em todo livro que eu li, eu sinto que esses autores clássicos, eles têm uma preocupação maior com trazer conhecimento para o seu leitor, trazer uma visão de mundo muito ampla, mais profunda. E esses livros me ajudaram muito a trazer isso para a minha vida. E para a minha escrita também. Eu diria que a autora que mais influenciou a minha escrita foi Lucy Maud Montgomery. Essa autora foi a que escreveu toda a série da Anne de Green Gables, que também tem uma série da Netflix dessa história. Porque é uma autora, assim, que eu amei demais quando era pequena, porque ela é muito descritiva.
Então é aquela autora que chega e fala, os céus estão azuis e as gramas verdejantes do verão. Ela fica assim, no meio do livro. São 2 páginas de descrição. Tem gente que não gosta, mas eu gosto bastante. E eu tentei trazer um pouco isso para o meu livro, né? Essa beleza de você descrever as coisas, eu acho muito, muito legal. E assim, autores clássicos, eu vou sempre ser apaixonada, né, gente? É um melhor com o outro, não tem como dizer que eles não são. Eles merecem ser chamados de clássicos. São muito bons. Coisa linda. Ela tá falando, gente, eu tô aqui assim, ó. Traz um babador, gente. Traz um babador aqui pra doutora Simone. Gente, que eu fico assim babando. Cadê minha Estezinha de 12 anos? Tô babando mesmo, porque eu tô... Sabe, é uma coisa muito boa de se ouvir. É muito bom de se ver. É algo, assim, realmente relevante. Sabe por quê? Em uma época, né, em que muitos jovens estão a cada dia mais só conectados às telas, não é verdade? E, inclusive, assim, nessa linha, o que você diria para incentivar a leitura e a escrita a esses adolescentes que só querem saber de... Rolar o feed. Rolar o feed. Gente, chega de rolar o feed. Eu fico lá em casa, menina. Crianças vão escrever. O que você diria? Agora, mas manda um recado lá para esse povo adolescente. Manda um recado. Você diria? Vocês vão ter que concordar comigo. Sejam adolescentes que estão assistindo, jovens, qualquer faixa etária, que essa nova era pegou toda a nossa capacidade de escrita, de pensamento, de leitura e colocou tudo para quem? Pro feed do celular. Realmente, eu fico vendo, a gente passa tempo demais rolando uma tela, rolando um Instagram, um TikTok, que seja, com conteúdos que, no final das contas, vamos combinar, gente, não vai acrescentar muita coisa pra nossa vida. Eu não tô julgando ninguém, porque eu mesma me pego fazendo essas vezes. Todo mundo, né? Gastando nosso tempo com coisas que, no fim das contas, acabam sendo muito ínfimas, muito irrelevantes pro nosso dia a dia, pro nosso desenvolvimento, né? Pro nosso conhecimento. E, assim, hoje, ainda mais para um adolescente, para um pré-adolescente, para um jovem, é muito difícil de você largar a mão totalmente de uma tecnologia assim. Porque a gente já cresceu no meio disso. É organizar, né? Como você falou agora há pouco. Tentar organizar. É organizar. Então, organizar o tempo. E tentar desenvolver prazer por outras coisas também. Porque acontece, às vezes, de a gente passar tanto tempo ali naquela tela que a gente perde o prazer por outras coisas. Que trazem menos, uma recompensa automática menor. Exatamente. Como a escrita, a leitura. Então, dependendo do caso, eu acho muito importante diminuir o máximo possível, para não gastar tanto tempo e para sobrar espaço na mente e ânimo para fazer outras coisas também, como, por exemplo, leitura. Eu mesma aqui, eu vim aqui falar com você hoje, Simone, e eu trouxe meu livrozinho que eu vou ler depois, que eu tô terminando, e eu tô gostando demais. O tempo que eu tô usando para ler esse livro, eu até poderia estar usando para rolar o feed, mas eu pensei que vale mais a pena eu ler aquele livro naquele momento. Então, a gente separa um tempo para realizar aquela atividade. Perfeito. Que também traz mais vantagem, né? Sem dúvida. Sem dúvida. É muito, muito bom você ler. Eu acredito que até para a mente, né? Sim. Porque até os especialistas, né? Eu sou advogada, gente, eu sou da lei. Mas a gente tem escutado, a gente vê reportagem, né? Das pessoas que são autoridade nessa área, né? Os médicos, né? Psiquiatras, psicólogos, já dizem que o correto é diminuir mesmo o acesso ali às telinhas e tentar buscar outras atividades, não somente até mesmo a leitura, mas até outras atividades, que não seja somente, porque de fato os jovens estão muito presos mesmo ali, né, na telinha. Pessoal, aproveita já, ó, clica aí, se inscreve no canal, não deixe passar não, se inscreve aqui, que aqui tem novidade, aqui é além do direito, não é verdade, Sofia? Isso aí. Então, maravilha. Se você pudesse deixar uma mensagem, né, para os adolescentes que estão enfrentando dificuldades, dúvidas, né, inseguranças, nessa linha exatamente assim, baseado na sua vivência. Porque nós sabemos que essa idade é uma idade realmente de dúvidas e de inseguranças. Muito. O que você deixaria? Como você acabou de citar, adolescência, juventude, eu acho que são idades assim que podem acabar acatando algumas complicações. Porque é aquela idade em que a gente está, né, se descobrindo, começando a conhecer de verdade o que nós somos. Então, às vezes, a gente tem dúvidas sobre o que a gente realmente é, sobre o que a gente devia fazer, sobre o nosso propósito de vida como um todo. Acontece com todo mundo, né? É um evento canônico, como falam. E, assim,
uma coisa que faz diferença para mim nessa idade é manter em mente a convicção fortíssima de que se o Senhor te colocou nesse mundo, Ele te colocou nesse mundo por um propósito. E a gente sabe que propósito é esse. O propósito do cristão, qualquer cristão, é o quê? É você seguir a palavra de Deus, seguir o Senhor, servir a Ele até o fim. E você falar dessa mensagem de salvação, do evangelho, para outras pessoas. Essas duas coisas resultam no nosso propósito de vida central. Deus vai chamar cada pessoa para realizar esse propósito de uma maneira diferente. Mas o importante é que a gente mantenha em mente a necessidade de cumprir esse propósito. Quando você cumpre esse propósito que o Senhor te dá, você automaticamente já ganha gratificação. Você ganha felicidade. E você se sente completo, se sente no caminho correto. Porque não tem nada que nos traga mais contentamento do que seguir a vontade do Senhor, não é mesmo? Então, fazendo isso, você não se sente perdido. Porque Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Aleluia. Né? Aproveitando, né, toda essa sua fala aí. Menina, então também, gente, tem um segredinho aqui. 16 anos, tudo isso que eu já falei, que ela faz. E ela também prega a mensagem do Senhor. Me conte como é que é isso, como que funciona. Você também prega nas igrejas ou só na sua igreja? Como que funciona isso? Então, prego tanto assim, né? Eu tenho começado agora. Como eu disse, eu sempre gostei de escrever. Eu também sempre gostei muito de falar. Então, a pregação, para mim, eu diria que veio como algo até que natural. Porque uma dessas duas coisas que eu gosto demais, de você falar para um público, compartilhar coisas, e você desenvolver uma mensagem, desenvolver um raciocínio ali, da palavra de Deus, escrevendo. E, assim, hoje eu prego mais na minha própria igreja. Prego, assim, em culto de adolescente também. Mas pregar, assim, para mim é uma coisa maravilhosa. Tanto que agora eu comecei a me preparar para o Congresso Adolescente Madureira, que vai ser agora em julho. Eu vou estar lá participando na competição de pregação, na gincana, representando a região F, se Deus quiser. Vai ser muito legal, eu creio. Gente, que legal. E depois dessa fala, nós merecemos uma curtida, né? Curte aí, povo, curte aí. Mas me diz aí, você não completou o seguinte, já tem data esse dia desse evento que você vai participar? O congresso vai ocorrer em julho, eu acredito que a partir do dia 22. Tá, tudo bem. Tem que mas não tem verificar data direitinho. ainda, não tem problema. Então depois ela vai colocar lá na rede social dela, correto? Eu coloco, sim. No final vai deixar aqui a rede social, o contato. E aí aqueles que tiverem interesse também de ir lá, vê-la pregando, já está convidado, né, Sofia? Com certeza. Vai ser um evento incrível. O CAN de Madureira é conhecido por ser um evento enorme, com muito pulo, muito louvor ao Senhor. Adolescente, né? Você enche um templo enorme com um monte de adolescente, o que vai dar? Ô, glória! Barulho e alegria do Senhor. Pular até o teto. Pular até o teto. Parece que vai cair. Mas não cai, não. É só bênção. É muito, muito bom mesmo. Então, depois dessa também, que tal você compartilhar? E agora, pessoal, aquele momento apimentado. Chegou a hora do momento apimentado aqui no Além do Direito. Mas antes disso, minha convidada e eu vamos fazer um brinde, né? Afinal de contas, ela é bem-vinda, um brinde. Sua saúde é minha saúde. Tchim, tchim. Tchim. Mas tá ardendo? É pimenta. Ardeu muito? Um pouquinho. Brincadeira, né, gente? Mas, afinal de contas, se for pra ser igual, a gente nem vem, né? Mas essa pimenta, assim, eu fiquei até curiosa, que tem aqui uma pimenta, né? O que é essa pimenta aí que tá aí? Nossa, a maioria, né? Todo mundo que vem aqui pergunta. E, na verdade, não somente os meus convidados, as pessoas que eu conheço, né? Os seguidores sempre... Jura? Me perguntam, mas por que da pimenta? Aí eu falo assim, gente, ó, eu quis dar um toque diferente. Eu amo comida com pimenta. Eu sou baiana. Aí eu falei assim, tem que ter alguma coisa diferente. O programa aqui não é para falar estritamente de lei. Você vê que nós nem entramos na lei hoje. Porque aqui esse ambiente, né, esse espaço aqui,
o nosso objetivo é poder ouvir todas as histórias lindas como a da Sofia, inúmeras histórias, não é somente convidar aqui, por exemplo, advogados, juízes, não somente todos aqui são bem-vindos. Em breve eu vou ter também, inclusive, advogados, juízes aqui, o pessoal já está se programando. Olha, eu tô animada já, hein? Tá animada? Mas você, querida, você é importantíssima, escritora jovem, você é inspiração, eu tenho certeza, para muitos adolescentes. Nem falo, emocionada. Eu acredito sim que você vai inspirar. E para mim já vou dizendo desde já, é muito assim gratificante ver que você quis e aceitou esse convite. Mas vamos fazer uma pergunta mais apimentada. Gente, ela só tem 16 anos, então a gente tem que pegar leve, né? Eu vou fazer aqui a pergunta para você, ó. Vamos lá. Vamos lá. Sofia, imagine que você está ali numa situação difícil, né? Ali numa ilha deserta e só pode levar uma coisa. O que você escolheria levar? Eu não vou... Eu até escrevi aqui, ó. Gente, tá escrito assim a pergunta, tá bom? Se você quer saber, ficou curioso, né? Mas eu não vou nem dar os exemplos, eu vou deixar livre. Eu ia dar os exemplos, mas eu vou deixar livre. Você está numa ilha deserta, né? Eita, ilha deserta, mas não tem agora, nada. Mas não tem nada, mas agora você tem a oportunidade de levar uma coisa. O que você levaria? A gente não tem nada. Que horrível. Depende muito da ilha. Eu lembrei só do quê? Não me julgue, eu lembrei de um livro. Que bom! Eu lembrei de Robinson Crusoe, uma história antiga em que o cara fica preso numa ilha deserta. Sim. É assim mesmo. Gente, eu acho que eu levaria... Provavelmente eu levaria a palavra de Deus, né? Pra continuar me alimentando do Senhor. Lindo, o Robinson Crusoe, acho que ele levou, ou ele conseguiu, assim, de alguma maneira, ele escrevia um diário quando ele tava lá, né? Pra não estar tão solitário, né? Isso. Meio que guardar ali alguma lembrança. Eu ia querer fazer alguma coisa assim também. Muito legal. Então, a Sofia acabou de dizer que ela levaria a Bíblia, né? Tem que levar, né? Pra se alimentar da palavra de Deus. Sabe por quê? Porque nem só de pão vive o homem. Ô, Glória! Aqui não passa nada batido. Não passa, a mente dela, ó. A mente, ó. Tá afiada. Sabe por quê? Porque a gente tá ligada, né? E aquilo que tá ligado na terra... Tá ligado no céu também. Que isso, gente. Que isso, gente. Muito bom. Você é conhecida por ser leitora e escritora. Confessa pra gente, já abandonou algum livro clássico no meio, porque estava achando ele chato? Entendeu aqui a pergunta, né? Uhum. Se em algum momento da sua vida, se você estava lendo um livro, né, um livro clássico, e de repente, não, ele é chato, eu abandonei no meio da leitura. Já aconteceu? Isso é bom. Uma boa pergunta para uma escritora. É muito comum, né, gente? Quem nunca? Mas agora que você está falando, eu acho que eu nunca fiz isso com um livro clássico, porque eu já falei, né? Meus xodozinhos eu amo demais. Mas eu já fiz isso com outros livros, sim. Já fiz com 2 ou 3 livros, enjoei da história, gente, infelizmente, e tive que largar. Sem ressentimento, mas eu fiquei cansada. E legal também que ela é discreta, né, gente? Ela não vai nem falar o nome do livro. Não, tadinho do livro. Vai que a pessoa gosta, né? Não vamos também, né, ser tão polêmicos assim, né? Não, isso aqui, essa parte a gente esquece. Mas agora uma pergunta que você até que pode gerar polêmica, né? Eita. Se você pudesse passar uma tarde inteira conversando com apenas uma pessoa, escolheria uma grande autora da literatura, uma cantora famosa ou um personagem bíblico? Quem seria e por que os outros perderiam essa disputa? Essa é boa, né? Eu gostei dessa pergunta. Repete de novo com as pessoas que eu poderia ficar. A pergunta é o seguinte: se você pudesse, em uma tarde, escolher alguém para você ficar ali a tarde toda conversando, batendo aquele papão assim, de boa, tirando dúvidas, conversando, tomando aquele chocolate com pimenta. Eu sei que você vai me escolher. Aí a pergunta é: você escolheria quem? Uma cantora famosa, uma escritora famosa, ou algum personagem bíblico? Quem seria e por quê? Ainda tem mais. E por que você dispensaria os demais? Eu vou bular a regra do jogo. Tá. Eu vou escolher um autor bíblico, um personagem bíblico que também é um autor. Perfeito. Esse aí, você até falou essa pergunta, eu sempre quis conhecer esse cara. Pena que ele já foi
De arrasta ele já morreu, tadinho, porque ele é muito antigo. Mas eu, com certeza, passaria uma tarde super gratificante conversando com o apóstolo Paulo. Aí. Meu personagem bíblico favorito é o apóstolo Maravilha. Paulo. Gente, um homem assim tão culto, né? Perfeito. Com certeza Sim. amava literatura também. Eu ia ter muito assunto com ele, com certeza. Maravilha. E por que dispensaria os demais? Ai, agora você me pegou. Os demais eu deixei claro quem seria, né? Que seria Eu escolhi tipo personagem seria, bíblico. seria tipo ou uma Uma um cantora cantor ou uma famosa. cantora famosa, Uhum. ou um escritor ou uma escritora famosa. Você conseguiu colocar um escritor, né, e uma personagem bíblica, que é ali o apóstolo Paulo. Então ficou aqui, vamos dizer que ficou para fora mesmo somente A cantora a famosa. cantora famosa. Ai, gente. Não é difícil, você acha? É difícil. Eu tô com medo aqui, entendeu? De responder. Deixa eu pensar como eu posso dizer. Eu adoro música também. Tanto que eu faço aula de canto com você, né? Sim. Então você já tem a resposta. Porque vai que essa cantora é igual a minha amiga Simone. Não, gente, que horrível. Meu Deus. Ah, Simone, não dá pra ficar te ouvindo a tarde toda. Não, gente, não disse isso não, não disse isso não. Ela que tá falando aqui. Ela é minha colega de classe, hein? De aula de canto, por isso que ela tá rindo, fala. Ai, eu gosto de música também. Sim. Só que, vamos combinar, pra mim, seria muito mais interessante conversar com uma pessoa que fala de literatura do que uma pessoa que canta. Eu adoro música, mas depende também de quem que a cantora é famosa, né? Não tem como eu saber. Perfeito. As cantoras famosas mais contemporâneas, eu mesma não ouço muito. Então, talvez eu não tivesse muito assunto com a pessoa. Por exemplo, eu até conheço, assim, de nome Dua Lipa, Ariana Grande, mas eu não conheço muito. A gente ia falar do quê? Não sei do que eu iria Perfeito. falar. Perfeito. Eu vou te falar, ainda que você não desse a resposta, no meu coração já tá explicado, né, gente? Como substituir o apóstolo Paulo por qualquer Ai, gente, cantor não hoje tem ou como. cantora famosa? Ainda Não que tem sejam nossos irmãos em Cristo, eu também não gente. trocaria um papo com Paulo, não, hein? Verdade, imaginou? Um É. cantor famoso, poderia ser Eli Soares. É, Adoro. podia ser ele. Eu preferia o apóstolo. A gente não tem como trocar o apóstolo Não tem Paulo. como trocar. Gente, maravilha. Gente, estamos chegando aqui ao final e eu tô tão feliz. Acho que a gente ficaria aqui muito mais tempo. Com certeza. Acho que teríamos muito, muito mais o que falar. Mas aí o tempo já, né, chega, já tá no nosso horário. Eu quero desde já... ó, mais um, né? Sofia, eu quero imensamente te agradecer, tá? Pela sua disposição de estar aqui. Eu quero te desejar todo sucesso, que Deus ele possa derramar todas as bênçãos sobre sua vida. Bênçãos essas que venham ser produtivas e que possam alcançar outras vidas, porque não adianta bênçãos que venham somente para nós, É né? verdade. Que fique presa como uma represa, não. As bênçãos, elas precisam ser na nossa vida rio que correm, e que correm molhando, né, as margens, ou seja, outras vidas. Isso aí. Então, Perfeito. esse é o desejo, né, que eu tenho, que eu deixo nessa tarde para você. E gostaria que você deixasse aí uma mensagem final, uma mensagem final dizendo aí também, informando o endereço das suas redes sociais. Fique à vontade, falando lá pro público, tá bom? Deixa aí sua mensagem, já vira ali pro público, já deixa a sua mensagem e também lá onde pode te encontrar, onde pode encontrar o seu livro, né? Perfeito. Gente, foi muito bom estar aqui com vocês hoje. Caso vocês tenham interesse em ler o Tesouro de Helena, que eu super recomendo. A Simone também, tenho certeza. Sim. Já deixei ela aqui na curiosidade, né? Você pode encontrar meu livro na Amazon, está disponível na Amazon, O Tesouro de Helena. Também pode fazer contato comigo pelo Instagram. Meu Instagram profissional é @mesofia.cardo. Você pode me encontrar lá. E também, se quiser, pode fazer contato comigo para mandar uma mensagem, dar um oi pelo meu Instagram pessoal, @cardo_aquila. Depois eu vou colocar lá como é que escreve Aquila, que é um pouco complicadinho, mas vocês vão ficar sabendo, ok? Gente, muito obrigada por estarem aqui. Foi um prazer enorme estar com vocês e com a nossa Simone, né? Maravilhosa. Obrigada. Vamos deixar na nossa descrição lá. Vamos deixar o endereço dela na nossa descrição, na descrição do nosso vídeo, desse encontro de hoje. Também você que deseja, me segue lá também no Instagram, doutora_Simone Brito. Gente, tá muito legal lá o meu Instagram também, muita novidade, muita polêmica. Segue lá, doutora, tá bom? Que vocês vão ser todos bem-vindos lá, bem como aqui também.
Fica com a gente, porque teremos inúmeras novidades. Eu acredito, sim, que o Além do Direito vai trazer muito aprendizado, porque nesse dia nós aprendemos o quão importante e gratificante é começar cedo, né? Assim como essa jovem, né, escritora tem iniciado sua carreira lá desde os 12 anos escrevendo. É impressão minha ou tem um presentinho pra mim? Alguém me falou nos bastidores eu tava que teria um escondendo presentinho aqui, pra gente. mim. Tava escondendo? É o que você trouxe pra Eu mim, quero te gente? entregar um livro meu, porque eu queria muito que você lesse, né? Eu tenho certeza que você vai adorar esse aqui. Gente, deixa eu fazer então uma propaganda logo, né? Aqui, ó, chegou, gente. Eu pensei que eu ia comprar, mas já ganhei, gente. Tô bem curiosa, olha lá. O Tesouro de Helena, é sobre esse livro que nós falamos aqui durante, Isso aí. né, essa conversa, esse nosso bate-papo. Gente, e a plataforma já está nas plataformas digitais também? Estão nas plataformas digitais? Sim, você consegue encontrar na Amazon, consegue pegar comigo pelo Instagram também. Por enquanto, em breve, estarei disponibilizando em e-book também, para quem gosta de ler no Kindle, gosta de ler no celular. Por enquanto, tem está só no físico, mas em breve vamos expandir também. Perfeito. Então fica aqui a dica, gente. Vamos aí, ó, fazer algo maravilhoso que é ler, traz conteúdo, ler é relevante, faz você ficar uma pessoa mais culta. Com certeza. É isso. E é divertido. E é divertido? Aham. Aí outro spoiler, gente. E é um livro divertido. Eu tô imensamente curiosa. Vamos fazer o seguinte. Claro que eu não vou receber sem um autógrafo da escritora, né, gente? Então, enquanto você vai aí autografando, né? O livro, eu já vou aqui me despedindo. Gente, muito obrigada aí, né, por essa audiência nesse dia. Não esqueçam, clica aí para se inscrever no canal, dá aquele, ó, joinha de gostei, compartilha também, porque o Além do Direito vai além. Um beijo da doutora Simone.